Continuando então a resolução da nossa lista de exercícios, continuando a partir da questão 9, vamos lá. Na questão 9 fala: dissolvem-se 8 gramas de soda cáustica em água suficiente para a obtenção de 500 ml de solução. Determine a concentração comum em gramas por litro. Então, sempre o primeiro passo é anotar os dados que a questão fornece. Vamos lá anotar esses dados. Pronto, anotando os dados aí que a questão fornece, a gente tem massa de soluto, que é 8 gramas, o volume da solução, que é 500 ml. Lembra, sempre tem que transformar esse volume de ml para litro, divide por 1000 e a gente chega ao volume de 0,5 litros. E aí, a gente precisa calcular a concentração comum em gramas por litro dessa solução. Formulazinha da concentração comum, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto, 8 gramas, volume da solução em litros, 0,5 litros. Aqui a gente não tem unidade repetindo em cima e embaixo, então a gente não vai cortar nenhuma unidade. É só realizar agora essa divisão. 8 dividido por 0,5 vai dar a concentração de 16 gramas por litro. Essa é a concentração dessa solução, 16 gramas por litro. Vamos agora para a questão 10. A questão 10 fala: dissolvem-se 7,4 gramas de hidróxido de cálcio em água suficiente para a obtenção de 500 ml de solução. Determine a concentração comum. Bem parecida com a questão 9, então a gente vai realizar a resolução da mesma forma. Primeiro passo, anota os dados que a questão está fornecendo. Vamos anotar. Prontinho, dados anotados. A gente tem a massa do soluto, que é 7,4 gramas. O volume da solução, 500 ml, transforma para litro e fica 0,5 litros. E a gente vai ter que calcular aí a concentração comum. Formulazinha para calcular a concentração comum. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto, 7,4 gramas, volume da solução, 0,5 litros. Fazendo a divisão aí de 7,4 dividido por 0,5, a gente vai ter um valor de concentração igual a 14,8 gramas por litro. Prontinho, encontramos aí a concentração comum dessa solução. Agora, a gente vai partir para a questão 11. A questão 11 fala: determine a porcentagem em massa do soluto de uma solução que contém 75 gramas de nitrato de prata dissolvidos em 0,425 kg de água. Porcentagem em massa. Lembra, para calcular a porcentagem em massa, a gente utiliza a fórmula do título. Então, primeiro passo, vamos coletar os dados que a questão está fornecendo. Prontinho, olha os dados aí que a questão está fornecendo. A gente tem a massa do soluto, que é 75 gramas. Massa do solvente, que é a massa da água, que é 0,425 quilogramas. O que a gente percebe? Massa do soluto está em gramas, massa do solvente está em quilogramas. Então, como é pequena essa massa em quilogramas, a gente vai transformar de quilograma para grama. Como que a gente faz isso? Toda vez que for para transformar de quilograma para grama, pega o número em quilogramas, multiplica por 1000 e aí a gente encontra ele em gramas. Fazendo isso, a gente encontra a massa de água em gramas, que é 425 gramas. E aí, a questão pede para a gente calcular a porcentagem em massa de soluto, tá? A gente utiliza a fórmula do título, onde a gente tem massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, tá? E para calcular porcentagem em massa, ao final, depois que a gente resolve toda essa partezinha aqui, a gente vai multiplicar por 100, o valor que dá. Ok? Então, agora a gente vai substituir a fórmula. Olha só, massa do soluto, 75 gramas, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, vezes 100.
Massa do soluto, 75 gramas, dividido por 500 gramas, que é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, vezes 100. Agora, a gente resolve primeiro essa partezinha aqui, ó. Unidade que repete em cima e repete embaixo, a gente corta. Agora, a gente realiza aí a divisão. 75 dividido por 500 dá 0,15 vezes 100. Então, a porcentagem em massa, Tzinho e sinal de porcentagem, vai ser 0,15 vezes 100, a gente encontra o valor de 15%. Então, essa é a porcentagem em massa, ou seja, a quantidade em porcentagem de massa que há nessa solução. O total dessa solução, somando massa de soluto mais massa de solvente, é 100%. Desse 100% dessa massa total, a gente tem 15% que se refere à massa de soluto. O restante, que é 85%, equivale à massa do solvente que está presente na solução, ok? É isso que a gente tira de informação da porcentagem em massa. Vamos agora resolver a questão 12. Questão 12 fala: qual é a porcentagem em massa de soluto em uma solução que contém 50 gramas de açúcar dissolvidos em 0,45 kg de água? Novamente, a gente vai calcular a porcentagem em massa, procedimento igual ao procedimento que a gente realizou para resolver a questão 11, ok? Então, vamos coletar os dados da questão aí. Prontinho, olha os dados coletados. Massa do soluto é igual a 50 gramas. Massa do solvente, 0,45 kg. A gente tem que transformar para gramas, né? Como que faz? Multiplica por 1000. E aí, a gente tem a transformação de 0,45 kg em gramas, multiplica por 1000 e a gente tem o valor de 450 gramas. E é para a gente calcular a porcentagem em massa aí dessa solução. Então, formulazinha para calcular a porcentagem em massa, né? Ó, igual à fórmula do título, porém no final multiplica por 100. Agora, a gente substitui os valores: massa do soluto sobre massa do soluto mais a massa do solvente, vezes 100. Porcentagem em massa é igual massa do soluto, 50 gramas, dividido pela soma da massa do soluto mais a massa do solvente, que dá 500 gramas, vezes 100. Lembra, unidade que repete em cima e embaixo, a gente corta, ok? Cortou a unidade, agora a gente vai fazer a divisão. 50 dividido por 500, que dá 0,1 vezes 100. Então, a porcentagem em massa vai ser igual. 0,1 vezes 100 vai fornecer o valor de 10%. Então, de toda a massa presente nessa solução, que equivale a 100%, apenas 10% se refere à massa de soluto. O restante, que é 90%, é referente à massa de solvente, ok? Vamos agora resolver a questão 13. Questão 13 fala: uma solução foi preparada adicionando-se 10 gramas de soluto a 100 gramas de água. 100 gramas de água é a massa de solvente. O volume após diluição completa foi de 100 ml. Qual a densidade em gramas por ml e a concentração em gramas por litro da solução obtida? Aí a gente vai ter que calcular duas coisas. Primeiro, a densidade, que ele quer em gramas por ml, e depois a gente calcula a concentração comum, que ele quer em gramas por litro. Então, o primeiro passo é anotar os dados aí da questão. Vamos anotar. Bom, então vamos lá. Massa do soluto que a questão fornece 10 gramas. Massa do solvente, 100 gramas. E o volume da solução é 100 ml. A questão pede para a gente calcular a densidade em gramas por ml e a concentração comum em gramas por litro. Começando pela densidade, formulazinha da densidade. Densidade é igual massa dividido pelo volume.
Esse mzinho da massa da densidade, ele não tem número, não tem nem 1 nem 2. Quando não tem número, é porque essa massa, a gente está falando da massa total dessa solução. E a massa total de uma solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Por isso que eu coloquei a fórmula aqui, ó. Densidade é igual a M1 mais M2 dividido pelo volume. Densidade é igual massa do soluto, 10, massa do solvente, 100. 10 mais 100, a gente chega a uma massa total da solução de 110 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 100 mililitros. Aqui não precisa transformar esse volume para litros, por quê? Porque ele pede a densidade em gramas por ml. Então, a gente deixa o volume em ml. E agora é só realizar a divisão. 110 dividido por 100, a gente chega à densidade dessa solução, que é 1,1 grama por ml. Agora, a gente vai partir para o segundo cálculo que ele pede, que é para a gente calcular a concentração comum em gramas por litro. Vamos montar aí essa formulazinha. Olha aí a fórmula da concentração comum, é bem parecida com a fórmula da densidade, só que a massa da densidade é a massa total da solução, ou seja, a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Já a massa que a gente utiliza para calcular a concentração comum é apenas a massa do soluto. Então, aqui a gente substitui massa do soluto, 10 gramas, dividido pelo volume da solução. Agora sim, esse volume em litros, porque ele pede a concentração comum em gramas por litro. Então, pega esses 100 mililitros, divide por 1.000 e a gente chega ao volume em litros, que é 0,1 litro. Realiza agora essa divisão, 10 dividido para 0,1, e a gente chega ao valor de concentração igual a 100 gramas por litro. Prontinho, finalizamos aí a questão 13. Agora, a gente vai para a questão 14. Questão 14 fala o seguinte: se, ao adoçar um copo de suco, usaram-se 12 gramas de sacarose e, supondo que o volume final de suco adoçado é igual a 300 ml, calcule a concentração em gramas por litro do açúcar no suco. Então, aí a gente vai ter que calcular a concentração comum desse açúcar nesse suco. Primeiro passo, anotar os dados que a questão fornece. Prontinho, olha aí os dados anotados. A gente tem a massa do soluto, que é 12 gramas, o volume da solução, que é 300 ml. Como a gente vai calcular a concentração comum, a gente transforma esse volume de ml para litros e a gente chega ao valor de 0,3 litros. Formulazinha da concentração comum, agora é só substituir massa do soluto, 12 gramas, volume da solução em litros, 0,3 litros. Divide agora 12 dividido para 0,3 e a gente chega ao valor de concentração igual a 40 gramas por litro. Prontinho, finalizamos a questão 14. Bem simples essa, né? Agora a gente vai para a questão 15. A questão 15 fala: qual é a massa em gramas de 100 ml de uma solução com densidade 1,19 gramas por ml? Ele pede aí a massa agora, tá? Contida em 100 ml de uma solução que possui a densidade de 1,19 gramas por ml. Vamos anotar aí os dados da questão. Então, tá aí, ó, os dados anotados. A gente vai ter que calcular a massa, tá? A questão fornece o volume, que é 100 mililitros, e a densidade dessa solução, que é 1,19 gramas por ml. Formulazinha: massa é igual a densidade vezes o volume. Massa é igual valor da densidade vezes o volume em ml. Aqui a gente deixa o volume em ml porque essa densidade está em gramas por ml. Então, a gente deixa o volume em ml. O que a gente observa? Unidade repetindo em cima e embaixo, ó. Então, a gente corta. A gente vai cortar as unidades que repetem em cima e embaixo, que é o ml. E agora, a gente realiza aí essa multiplicação. 1,19 vezes 100. E a gente chega a um valor de massa de 119 gramas.
Finalizamos a questão 15. Agora vamos para a última questão, questão 16. Questão 16 fala: uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de um sal com 200 gramas de água, originando uma solução cujo volume é 200 ml. Determine sua densidade em gramas por ml e em gramas por litro. A gente vai ter que calcular duas densidades, uma em gramas por ml e a outra em gramas por litro. Então, vamos lá anotar os dados dessa questão. Prontinho aí, ó, os dados anotados. A gente tem massa do soluto, 20 gramas, massa do solvente, 200 gramas, volume da solução, 200 mililitros. Densidade é igual à massa total dessa solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pelo volume da solução. A soma da massa do soluto mais a massa do solvente dá 220 gramas, dividido pelo volume em ml. Por quê? Porque a primeira densidade que ele pede é em gramas por ml. Agora, a gente realiza aí a divisão, 220 dividido por 200, e a gente chega ao valor de densidade de 1,1 gramas por ml. Achamos o primeiro valor de densidade que ele pede em gramas por ml. Agora, a gente vai calcular o segundo, que é em gramas por litro. Olha aí. Se essa densidade que a gente vai calcular agora é em gramas por litro, a gente tem que transformar esse volume para litro. O volume é 200 ml, divide por 1.000 e a gente chega ao volume de 0,2 litros, ok? Agora é só realizar a divisão, 220 gramas dividido por 0,2 litros e a gente chega à densidade de 1.100 gramas por litro. Prontinho, finalizamos a questão 16, finalizamos a lista de exercícios, né? Com 16 questões, e é isso, ok? Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem no grupo, ok?